Olá pessoal, nós estamos no nosso segundo vídeo falando sobre uma temática tão importante, que é a unção com óleo, entendendo, compreendendo um pouco mais à luz da palavra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sobre a questão da unção, o simbolismo que existe através da unção com óleo. Precisamos compreender para fazer de maneira mais eficaz as ministrações, aconselhamentos, oração pelos enfermos, oração sobre aqueles que estão de alguma maneira influenciados, perseguidos por demônios. Nós precisamos entender essa questão da oração, da utilização do óleo ungido conforme descrito na palavra de Deus. Nós já falamos que existem algumas palavras, no hebraico, que foram traduzidas por grego. No grego, principalmente no Antigo Testamento, nós vimos a palavra suk, no hebraico, que foi traduzido para aleifo no grego. Já falamos um pouquinho sobre isso, você pode assistir no vídeo anterior. Falamos um pouquinho também da palavra suk no hebraico, que foi traduzido como crio, crisma, no sentido de ungir, de trazer uma bênção para aquelas pessoas, e suk e aleifo, como eu já falei, no sentido, traduzido no sentido de ungir literalmente, conforme diz a palavra de Deus. Nós também falamos da palavra machá, foi a última palavra que nós trouxemos aqui no hebraico, transformada também em crio, em algumas passagens da Septuaginta, e aleifo, que nós já falamos, no sentido de unção, com sentido mais forte, unção no sentido de transmitir uma capacitação sobre pessoas, sobre homens. E nós vamos falar agora, sobre os três usos dessa palavra machá no Antigo Testamento. Primeiro nós vamos falar de que essa palavra foi usada num ritual, eram utilizadas em rituais espirituais, direcionados por Deus, transmitindo simbolicamente uma capacitação de Deus ao rei. Então, em primeiro lugar, a palavra machá, que em alguns trechos da Septuaginta, no Antigo Testamento, no grego era colocada a palavra crio, daí que deriva a palavra Christos, o ungido de Deus, ou aleifo, tendo como unção um sentido mais forte de transmitir uma capacitação. Em primeiro lugar, era usada num ritual, transmitindo simbolicamente uma capacitação aos reis, tanto de Israel como também outros reis que foram ungidos pelos profetas de Israel. Os estudiosos, por exemplo, creem que Israel tenha copiado dos países cananeus, da Síria, da Palestina, a instituição da monarquia. Olhando para eles, desejaram isso, a Bíblia revela isso em 1 Samuel, e juntamente com ela, como existia já um costume de ungir os reis, trouxeram isso também para a cultura israelita daquela época. Então, como diz a palavra aqui em Juízes 9:8, foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira, reina sobre nós. Então nós vemos aqui em Juízes 9, versículo 8, a palavra machá em hebraico, que foi traduzida no grego, na Septuaginta, que é a Bíblia grega do Antigo Testamento, tradução do Antigo Testamento para o grego, por 70 sábios da Grécia, na cidade de Alexandria, no Egito, onde tinha o farol de Alexandria, aquela grande biblioteca. Foi traduzida machá em hebraico para crio. E aqui nós vemos falando exatamente desse ritual de capacitação, de colocação de um rei sobre o povo. Nós vemos também em 1 Samuel 10:1. A Bíblia diz: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Então nós vemos aqui Samuel ungindo Saul como capitão e rei da herança do Senhor, se referindo ao povo de Israel. Aqui também tem a palavra no hebraico machá, que na Septuaginta foi traduzida para crio, C-H-R-I-O, tá bom? Em 1 Samuel 16:12, nós vemos na Bíblia, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, se referindo aqui a Davi. Ele era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença, diz a palavra de Deus, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o. Aqui, unge-o, a palavra machá, traduzida no hebraico, traduzida por crio,
C-H-R-I-O, porque é este mesmo novo rei de Israel. 1 Samuel 16:12. Então nós vemos aqui a unção sendo usada numa ritualística de imposição, de capacitação sobre um rei. Primeiramente, 1 Samuel 10:1, sobre Saul. Depois, como sucessor de Saul, o rei Davi, em 1 Samuel 16, versículo 12. Então a unção com óleo podia ser aplicada pelos anciãos de Israel, né, como também pelos profetas, em entendimento entre o rei e esses representantes das 12 tribos de Israel, conforme diz 2 Samuel 5, de 1 a 12. Era realizada por uma ordem direta de Deus, pela mão de um profeta de Deus. Nós vemos isso claramente em 1 Samuel 9:16. A unção do rei tornou-se um ato sagrado, que era parte da cerimônia de entronização que acontecia num lugar santo diante do Senhor, diante de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Deus da Bíblia, o Deus dos judeus, que também é o Deus nosso, o Deus da Bíblia. A unção dava o direito, então, desse rei reger sobre o povo de Israel, e isso era feito usando um vaso especial ou um chifre. Aqui nós vemos chifre também como simbolismo de poder, que era guardado no templo. E somente os profetas utilizavam isso para ungir os novos reis de Israel. 1 Reis de 1:39, nós vemos isso em 1 Samuel 10:1 e 1 Samuel 16:1 e também no versículo 13. Empregando então esse azeite misturado com especiarias, nós vemos também a unção, que era a primeira parte da cerimônia de coroação do novo rei que se levantava. Então, significava essa transmissão da cabol, ou seja, da dádiva, do favor, e também da autoridade, força e honra, como uma capacitação especial da parte de Deus. Através dessa unção, o rei tornava-se, então, portador de uma autoridade especial. Nós vemos claramente isso no Salmo 45, de 7 a 8. O salmista canta com respeito às vestes do ungido, tendo a fragrância de mirra e aloés. E através dessa unção, o ofício real irradia gozo e fragrância para tudo e para todos a partir do rei de Israel. Nós vemos isso também no Salmo 45, versículo 7. Presta atenção, Salmo 45, 7, a Bíblia diz assim: Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, machá, traduzido no grego por crio, com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia, de palácios de marfim, ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Salmo 45, versículo 7. Então nós vimos aqui os filhos de Davi, certamente eram considerados sucessores de Davi ao trono, como também ungidos de Yahvé, de Jeová, sem terem sido, em cada caso aqui, ungidos simbolicamente por um profeta, num ato formal chamado de unção. A unção, que no hebraico é machá, daí vem a palavra machá, de mexia, e crio, que depois, sua derivação é a palavra Christos, da parte de Yahvé. Então, duas coisas é necessário salientar aqui. A unção é um vínculo quase sempre com o dom do Espírito e a proteção especial de Deus sobre os seus ungidos. Segundo, o ungido fica em contato direto com Deus e era considerado esse contato inviolável, consagrado, separado, santificado diante do Senhor. Então, em 1 Samuel 16:13, depois que Davi foi ungido, diz a Escritura que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Nós também podemos ver em 1 Samuel 24, de 6 a 11, também 1 Samuel 26, de 9 a 23, 2 Samuel 1, 14, 2 Samuel 19, 21 a 22, 2 Samuel 23, de 1 a 2, e em Isaías 11, versículo 2, tudo isso que nós estamos falando sobre a unção de reis, a capacitação sobrenatural de Deus, mediante a direção do seu Espírito, através dos profetas, no levantamento dos novos ungidos, os reis ungidos, separados pelo Senhor.
Segunda característica que nós vemos dessa unção no Antigo Testamento era a unção de sacerdotes. Quando os sacerdotes eram levantados por Deus, eram ungidos por Deus para oficiarem o sacerdócio diante do Senhor. Então nós vemos essa unção dos sacerdotes, né, era para transmitir um outro tipo de capacitação. Uma coisa é rei, outra coisa é sacerdote. Então primeiro o sumo sacerdote recebia essa unção, conforme nós vemos em Êxodo 29, versículo 7. Tomarás, diz o Senhor, através de Moisés, o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, e assim o ungirás. Aqui nós vemos a palavra machá, traduzido no grego por crio. Somente depois os demais sacerdotes eram ungidos, conforme diz Êxodo capítulo 40, versículo 15. Então a unção ocorria durante a consagração desses sacerdotes, que durava até 7 dias, depois da preparação do sacrifício, conforme descrito em Êxodo 29, versículo 7. Também do ritual de purificação, que também está descrito em Êxodo 29, 4, e do vestir das roupas sacerdotais, descritas em Êxodo 20, de 1 a 3. A unção tornava então esses sacerdotes sacrossantos, separava-os da esfera dos impuros e consagrava-os diante do Senhor, conforme nós vemos em Êxodo 39, 29. É uma coisa sobrenatural, espiritual, extraordinária, capacitando-os para o ministério que lhes era designado. Então, como é a santificação que traz o poder de Deus, também trazia uma capacitação espiritual e uma condição para que Deus possa operar. A unção sempre era empregada no Antigo Testamento para ungir objetos sagrados, para santificá-los e também para torná-los aptos para o serviço na casa do Senhor. O tabernáculo, por exemplo, foi ungido, o altar foi ungido, os vasos empregados no santuário eram ungidos, a arca também podia ser ungida. Nós vemos isso claramente em Êxodo 40, versículo 10. Ungirás, palavra machá, traduzida em grego como crio, também o altar do holocausto, ungirás o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Ou seja, depois da unção com óleo, dessa consagração, Deus tornava aquele objeto, aquela pessoa, aquele sacerdote, aquele rei, né, aquele objeto consagrado, ou qualquer coisa, os utensílios, o altar, o holocausto, todas essas coisas, ungidos santíssimos diante do Senhor, conforme Êxodo 40, 10, tá bom? Então, o terceiro significado de unção no Antigo Testamento era unção de poder. Nesse sentido, um sentido mais metafórico, tem como especificidade uma unção de poder espiritual. Aqui nós vemos, né, a capacitação para fazer libertações, curas e maravilhas da parte do Senhor. E ocorrem algumas vezes nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Nós vemos isso em Isaías 61, versículo 1, quando a palavra de Deus, revelando acerca do Messias que viria, Jesus Cristo, ele libera essa palavra profética, Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, palavra machá, traduzida no grego como crio, me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e abertura também de prisão aos presos. Nós vemos isso em Isaías 61, versículo 1, ok? Também vemos em Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, diz a palavra de Deus, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, conforme diz Daniel 9, 24. A palavra ungir aqui, machá, traduzido como crio no grego, na Septuaginta. E também nós vemos isso em Gênesis 31, 13, em Êxodo 40, 15, o sentido também é essa unção simbólica, essa unção espiritual, essa capacitação poderosa de Deus, como machá, já nesses dois trechos de Gênesis e de Êxodo,
Êxodo 40:15, Gênesis 31:13 foi traduzido na Septuaginta pela palavra aleifo, tá bom? Derivado também de Machá é a palavra Machia, que, como eu já falei, significa Messias ou ungido de Deus, que aparece, por exemplo, no Salmo 2:2, traduzido na Septuaginta como Christos. Cristo, que por sua vez tem a raiz grega do verbo crio. Então, da palavra Machá vem a palavra Machia, ou Mexia, como a gente chama, Messias ungido. E da palavra crio, derivada, vem a palavra Christos, que significa também no grego o ungido de Deus, tá bom? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a palavra unção no Novo Testamento. Continue conosco aprendendo sobre o valor, o entendimento da unção com óleo na palavra de Deus. Agora, logo em seguida, na unção a palavra unção, como é que ela era realizada no Novo Testamento. Beleza? Um abraço, continue conosco, Deus te abençoe, dê um joinha, faça seus comentários, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Um abraço.